Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com vos irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei.
Que beleza! Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo! A todos vocês, meus amados irmãos, em Cristo Jesus! Feliz domingo, feliz começo de semana! Esse é o meu, o seu, o nosso Manhã em Família, direto do Estúdio 1 para todo o Brasil! Agora, Manhã em Família! Que beleza, ao vivaço aqui para todo o Brasil. Como é que tá? Tudo tranquilo? Espero que sim. Sinta-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Apresentar a família, vamos para ele lá para começar. Semana passada, não falei, né, coitado? Deixa ele falar, nem filho dos pais ele falou para mim. Ai, ficou muito bravo. Era só ter pegado o microfone e falado, rapaz. Fala comigo aí, Paulo Davi. Opa, não foi não, volta aqui, cadê a câmera dele? Fala comigo! Saúde a todos, que graça e a paz do Senhor Jesus. Quero vir aqui chamar você que está assistindo agora esse programa. Continue assistindo, assiste até o final, para você receber a gloriosa palavra, né, que pode sair agora. Para você, às vezes essa palavra pode servir para você, tanto para alguém que está contigo, né? Compartilha para alguém às vezes que precisa, que você sabe que precisa. E se você não sabe quem precisa, compartilha mesmo assim, porque às vezes até quando você compartilha com a pessoa que você menos espera, acontece alguma coisa, né não? Então compartilha para todo mundo e fica com a graça e a paz do Senhor Jesus. É isso aí, é o Paulo Davi para todo o Brasil. Agora ela, a menina mais bonita do Brasil, de azul céu hoje, Sandra Regina. Oi, Sandra, fala comigo. Shalom, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, na casa de vocês, que a presença dele se faça na manhã de hoje, no seu dia, na sua semana, que seja todos os dias seus abençoados. Isso aí, a mamãe Sandra Regina para todo o Brasil, e eu aqui, Paulo, junto com vocês no nosso Manhã em Família. Beleza, bom dia, manda aquele abraço do dia, Luz Marina, Margarida Miyamoto, abraço aí pra Isabel, bom dia, abraço pra você, um abraço aí pro Luiz, Luiz, abraço pro Paulo Abreu, Paulo Segurança, Sidney, Claudinei, bom dia Valéria, bom dia a todos os familiares da Sandra, meu lado também. Feliz domingo! Pai do Senhor Jesus, toda a minha família, a família da Sandrinha. Sinta-se abraçados em nome de Jesus. Beleza, você que é cliente da La House, sinta-se abraçado em nome de Jesus. Bem-vindo a Pai do Senhor Jesus! Vamos começar o seu, nosso Mãe em Família, coladinhos agora. Manda um abraço aí pra Maria também, Maria Cândida, Becholina, Pedrinho, bom dia! Beleza, vamos lá, vamos começar o nosso Manhã em Família. Vamos mandar mais abraços? Vamos mandar mais abraços, Pastor Maurício, Pastor Elaine, todos da igreja Iruá, de abraço, Pai do Senhor Jesus. Beleza, é isso aí, vamos começar então o nosso amado, queridinho de domingo, Manhã em Família. Eu e você unidos agora, a partir desse momento, para entrarmos na preciosa presença do nosso Deus eterno. Vamos junto! Eu, você, sua família, unidos em Cristo Jesus. Aleluia! Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, entrando agora na tua santa e preciosa presença, Senhor Deus amado,
Nos permita, Pai, estar diante de Ti. Nos perdoe os nossos pecados. Nos purifica com Teu Santo Espírito Santo. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, nós aqui diante de Ti, na Tua santa e preciosa presença, viemos nos prostrar e entregar o nosso ser a Ti, totalmente a Ti. Entregar as nossas vidas, tudo que nós temos, o que somos, somente a Ti. Pois a honra e glória seja dada somente a Ti para todo sempre. Pai amado, queremos agradecer primeiramente pela semana que passou, pelos livramentos que foram dados. Obrigado, meu Deus, por ter nos guardado, nos protegido, a minha família, a minha vida, a vida do meu amado irmão que nos ouve, a família dele. Obrigado, Senhor, por ter guardado cada um, meu Pai. Obrigado, Senhor, por ter derramado as Tuas bênçãos, dado os livramentos e as vitórias da semana. Pai amado, pedimos também misericórdia aos nossos amados irmãos que têm passado por aflições, por provações nessa semana, que têm passado, meu Pai, as batalhas, as guerras. Tem misericórdia, meu Pai, de cada um. Pai amado celestial, guarde e proteja, dê, meu Pai, a restauração, o renovo, um novo fôlego, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, liberte, cura, restaura para a honra e glória do Teu santo nome. Que essa semana, meu Pai, possa ser uma semana de vitória, uma semana de bênçãos em nossa vida. Louvado seja o Teu santo nome. Vem, Senhor Jesus, fazer o Teu querer. Entre em nosso lar, em nossa família. Fique conosco, Pai, pois sem Ti nada somos. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus, em nossas vidas. Fique conosco, nos orientando, nos guardando, nos consolando, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Sim, meu Deus e meu Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estar aqui, Senhor. Por mais uma vez, Senhor, levar, Senhor, a Tua palavra. Nos conceda, Senhor, um dia abençoado. Um domingo, Senhor, uma semana abençoada. Com Suas mãos, Senhor, seja conosco, Pai, com Tuas misericórdias e graça de bondade. Que Tua proteção seja, Senhor, Deus, com cada um de nós, com cada irmão, com cada irmã, Senhor. Que a Tua justiça, Pai, Senhor, prevaleça em nossas vidas, na vida de cada um. Pedimos, Senhor, que nos livre de acusações que fazem contra nós, Senhor. Seja nosso juiz, nosso justo juiz. Que caia por terra, Senhor, todo mal. Nos defenda, Senhor, pois o Senhor conhece cada um no seu íntimo. Pedimos, Senhor, que visite cada irmão que aqui está conosco, cada familiar, cada amigo, cada ente querido, Senhor. Que as Tuas misericórdias, Senhor, alcance a cada um naquilo que eles precisam, Senhor, em suas vidas. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada asilo, cada hospital dessa cidade. Aqueles, Senhor, que creem, que confiam e esperam no Senhor por um milagre, por uma graça, por uma bênção em suas vidas, Senhor. Para que cada um possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, dar o seu testemunho, Senhor. E para que Teu nome, Senhor, sim, seja glorificado aqui na terra e no céu, Senhor. Senhor, pedimos, Pai, pois o Senhor é o nosso Deus e a nossa fortaleza. E sem a Sua graça, Pai, não podemos nada, não somos nada e não temos nada, Senhor. Declaramos que precisamos somente de Ti, Senhor, somente de Ti. Somos dependentes do Senhor para nos libertar, nos livrar, nos curar, nos conceder, Senhor, a nossa salvação, Pai. E agradecemos, Pai, pois nós sabemos que tudo vai acontecer no tempo certo em nossas vidas. Louvamos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Pai, que através desse livro santo e maravilhoso que o Senhor deixou aqui na terra para nós,
Que o Senhor nos instrua, nos direcione através da Tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos então para o versículo. Glória a Deus, a palavra de hoje, que vai tocar o teu coração. Está em Salmo 59, 1:3. Assim diz a palavra do Senhor: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam iniquidade, salve-me dos homens sanguinários. Pois eis que põem ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim. Não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que você vê o salmista, meu amado irmão, naquele momento, vamos falar assim, um pouco tribulado, né? Que ele pedia a Deus, clamava para livrar dos inimigos, as guerras, tudo que ele era perseguido. O rei de Israel, o rei Davi, né? Então você vê quando ele estava clamando a Deus para livrar os inimigos, defender daqueles que se levantam contra ele. Hoje, em nossas vidas, não é muito diferente. Tem muitos que, em nossas vidas mesmo, aliás, em nossa família mesmo, nas nossas vidas, levantam até próprio familiar contra a gente. Pessoas que se levantam contra nós para nos derrubar, para nos ver cair igual uma estrela cadente do céu, com tudo, destruir e não sobrar nem pó, né? A mesma coisa, Davi estava na aflição dele e clamando a Deus, porque só em Deus ele confiava, ele era o refúgio, né? Porque ele era o Senhor de Davi, próprio Deus eterno. E Davi confiava 100% em Deus. Tudo, você pode ver os salmos que ele está falando sobre as aflições, ele está clamando, está orando e falando que em Deus ele confia. E você vê que ele pedindo para livrar ele dos inimigos, livrar das aflições, livrar daquele momento ruim que ele estava sendo perseguido, que todos querendo a morte dele, né, do rei Davi, os inimigos, vamos dizer assim, filisteus, às vezes até gente da própria casa também, querendo a morte dele, de Davi. E Davi pede, clama a Deus, e Deus, com certeza, você pode ver na caminhada de Davi que Deus o guardou, em nome de Jesus, amém? A mesma coisa nós devemos fazer, confiar em Deus, nas transgressões que você vive, que você tem vivido, nos problemas do dia a dia que você tem vivido. Você tem que colocar tudo na mão do Senhor Jesus. Você tem que deixar as transgressões de lado, o que você tem feito errado, não pela sua força, confiar em você mesmo, não, você tem que confiar em Deus, confiar no Senhor Jesus, que Ele te dará a vitória, meu amado irmão. As coisas não é fácil realmente, mas nós temos que largar as transgressões. Por que Davi falava aqui, ó, só para você entender, não por transgressões minhas, não eram as transgressões dele. Às vezes nós não estamos cometendo as transgressões, mas os outros cometem para nós, para nos prejudicar. Mas, meu amado irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos que 100% confiar, acreditar que Deus te livrará do mau caminho, que Deus te livrará do perverso, que Deus te livrará de todo o mal, do laço, da morte, do passarinheiro. Pode ter certeza disso. Deus, Ele vai te restaurar a partir do momento que você entregar e confiar. Não desistir, ficar com Cristo 100%. Amém? Vamos entender mais sobre a meditação agora da palavra com a nossa irmã Sandrinha. Vamos todos entender e aprofundar nesses versículos. Amém? Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Este versículo, esse salmo, irmãos, ele foi escrito por Davi, quando Saul mandou os seus mensageiros à casa dele para vigiar e matá-lo pela manhã.
E Davi soube por sua esposa Mical, que lhe disse: se não salvares a sua vida esta noite, amanhã será morto. E Davi estava inocente, irmãos, mas era alvo de inveja. Ele era alvo de calúnia, de perseguição. Ele era perseguido injustamente. E ele, mesmo sabendo que era inocente diante das acusações de Saul, irmãos, ele não reagiu com ódio, mas buscou refúgio em Deus, clamando por livramento, como diz o título, né? Súplica por libertação. E assim, irmãos, como Davi, nós também, nos dias de hoje, não estamos livres de situações assim parecidas, né? De enfrentarmos perseguições, injustiças no trabalho, na família, na sociedade, enfim. Também temos esse tipo de acusações, como fofocas, calúnias, inveja, né? Para tentar nos denegrir a nossa imagem, nos culpar de coisas que nem sonhamos em fazer, enfim, denegrir perante ao outro. Ataques espirituais, irmãos, que abalam a nossa fé e nos fazem ficar ansiosos e sem rumo. Pressões emocional, né, assim dizendo, que nos deixam sem forças, assim como Davi ficou. Mas o que devemos fazer quando a gente se encontra nessa situação? Reconhecer que o verdadeiro socorro, irmãos, quando isso acontece, só pode vir do Senhor, só pode vir de Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele, irmãos, não permitirá que os teus pés vacilem, pois não dorme aquele que te guarda. Deus não dorme. Pois quem nos guarda é o guarda de Israel. Ele não dorme. E ele é a nossa sombra, a nossa direita, o tempo todo. Quando clamamos e confiamos nele, né? Somente nele. Nós, irmãos, enfrentamos sim situações em nossas vidas, né? Em nossa trajetória de vida. Às vezes ficamos sim tristes por saber que alguém nos julga, fala coisas, né, que não são verdadeiras sobre nós, que nos criticam, nos julgam, que acusam, levantam mau testemunho de nós. E às vezes as pessoas que nós amamos, né, que está próximo de nós, né, que está no nosso convívio, conhecidos, e gente também que nem sabe da nossa vida, que nem fazem parte dela, não sabe de onde a gente veio, como que a gente está, como que a gente venceu. Simplesmente falam. E falam somente para nos denegrir mesmo, nos afastar das pessoas. E até desejam o que? A nossa morte, né? E é triste ver essas coisas acontecer. Mas, irmãos, ela se esquece que tem um Deus lá no céu, lá no trono, que não dorme, não pisca. Ele tudo ouve, tudo vê e tudo sabe. E quando ficamos sabendo, irmãos, nós ficamos tristes. Queremos nos defender a todo custo, né? Queremos mostrar que não fizemos nada, não falamos nada ou não pensamos dessa maneira. E com isso, irmãos, nós ficamos mais esgotados, né? Mais tristes, desfalecidos, pois perdemos as nossas forças para provar às pessoas e muitas vezes é em vão. Nós sempre vamos ser errados em tudo. Por mais que a gente tente falar, não fiz, não sou, não é assim, a gente sempre vai ser o errado. Por isso que é importante, irmãos, a sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto, né? Para a gente não sofrer, de lutarmos segundo a nossa carne, a nossa vontade de ir lá, de falar, de se defender e mostrar que estamos certos, somos inocentes. Temos, irmãos, que confiar no cuidado e na justiça de Deus. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os príncipes e potestades desse mundo aqui,
esse mundo malvado, né, tenebroso que a gente vive, contra as forças do mal. Como Saul foi assim tomado, né, pelo espírito maligno que tomou sobre ele, e ele tentou ferir a Davi, tomado pelo ódio, porque ele tinha inveja de Davi. Ele não queria perder o reinado dele, né, para Davi. Então ele foi tomado pelo espírito do mal, e ele queria matar Davi por inveja. E Davi, irmãos, ele não reagiu. Ele buscou refúgio no Senhor, entregou a Deus os seus medos, a injustiça, a sua aflição, o seu desespero, pois ele não sabia para onde ir. Ele estava ali sem rumo, sem saber o que fazer. Por isso eu sempre digo, hoje, eu digo sempre, né, que o meu refúgio, o nosso refúgio, o meu socorro quando o mundo parece se armar contra nós, ainda que estejamos cercados, irmãos, por todos os lados, de gente que faz ameaças contra nós, é descansar no Senhor, na certeza que Deus vê, que Deus ouve e conhece cada um, cada coração. E Ele sabe a hora certa de agir a nosso favor. Então, o que a gente tem que fazer? Entregar nas mãos do Senhor, sempre. Quando ficamos sabendo de certas situações assim, a gente tem que ajoelhar, colocar diante do Senhor, diante do conhecimento dEle. Não que Ele não saiba, Ele está vendo tudo. Mas nós devemos colocar na presença dEle, né? E o que hoje é uma cilada, irmãos, armada para nós, amanhã será um grande testemunho de livramento nas nossas vidas. Assim como Davi. Por mais que ele tentasse se defender, né, a verdadeira segurança dele era Deus. Só podia vir de Deus na vida dele. E assim também em nossas vidas. E aqui ele nos ensina também que há batalhas, irmãos, que só podemos vencer é na oração, é confiando no Senhor e não em nossas forças, dos nossos braços. Pedir a Deus uma direção. Livra-me, Senhor. Põe fora de alcance, Senhor, os meus inimigos, o que o inimigo tenta nos prender com medo de acusações, de desânimos, de ansiedade, confusão. Deus, irmãos, não só nos guarda, mas Ele também põe fora do alcance de setas que são lançadas sobre nossas vidas. Ele não deixa as setas chegarem até nós, pois Ele está vendo, e Ele é o quê? Ele é nosso escudo, né? Ele é nossa fortaleza. E Davi, irmãos, aqui se defende dizendo que ele é perfeito. Ele não fala que ele eu sou perfeito. Não. Ele não faz isso. Mas aquela perseguição não era resultado do seu pecado, de pecado. Ele não tinha feito nada. Mas ele também não fala que ele era perfeito, né? Nos mostra que também, irmãos, que nem sempre toda luta é consequência de pecado. E sim, muitas vezes, é a consequência de um tratamento do Senhor para as nossas vidas, do tratamento de Deus para nós, em nós, para nos provar, para nos testar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa dependência nele. E fica a lição para todos nós, irmãos. Corra para Deus antes de procurar a solução própria. Entregue a Ele a defesa da sua vida, pois Ele é o juiz justo de nossas vidas. Creia que enquanto Ele cuida, o inimigo não pode tocar no que está nas mãos do Senhor. Usemos as nossas armas quando nós nos sentimos ameaçados, perseguidos, ofendidos, com medo, sem direção. Qual que é a nossa arma? É o nosso joelho, a oração, a nossa dependência em Deus, que é o nosso juiz. Ele pode sim nos livrar. Porque a oração, irmãos, ela conecta a gente
com aquele que pode nos dar os livramentos. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Ele é justo, Ele tudo ouve, tudo vê e tudo sabe. E Ele sabe a verdade sobre cada um de nós, sobre mim, sobre você. Ele conhece cada coração. E no tempo certo Ele vai sim vindicar toda a nossa causa, a minha causa, a tua causa, que nós colocamos nas mãos dele. Pode até demorar, a gente acha que está demorando, mas o Senhor tem o tempo dele. Porque quando Ele faz, irmãos, Ele faz perfeito. Ele faz perfeitamente. Amém? E que esta palavra, irmãos, possa sim nos edificar, nos corrigir, sim, porque nós também aprendemos aqui a ser melhores, né? Também a confiar mais no Senhor, ser orientado por Ele, como agir em tudo. Amém? E vamos agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos, Senhor. Clamamos, Senhor, meu Deus, em meio às nossas lutas, as perseguições que sofremos, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. A todas as nossas injustiças, Senhor, feitas contra nós, os nossos medos que nos cercam, Senhor, palavras, Senhor, levantadas, Senhor, para nos denegrir, Senhor, nossa imagem, para nos ofender, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso escudo contra todo o mal, Senhor. Guarda a nossa alma, Senhor. Guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada, Pai. O Senhor é o nosso socorro, nosso juiz justo. O nosso socorro, Senhor, nas angústias, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pois tudo está, Senhor, debaixo dos Teus pés, Senhor. Tudo é Teu, Pai. Nos fortaleça, Senhor, para nós, Senhor, permanecermos, Senhor, meu Deus, firmes e nunca se aparte de nós, Senhor, a Tua presença, Pai. E já agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor. Amém. Precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fornecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem pra luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma muito verás. Tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal
decisão final, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Beleza, que beleza! Amém. Nós precisamos de Jesus, amém? Glória a Deus, tu precisa, eu preciso, nós precisamos. Sempre com Jesus. Irmãos, quero agradecer imensamente por sua companhia até agora aqui conosco, no nosso Mãe Família. Muito obrigado, um excelente domingo, uma excelente semana, início de semana, tá? E lembre-se, nós precisamos de Jesus e com Jesus a vitória é certa. Ótima semana, semana de vitória, shalom! Pai do Senhor!